recording is on. Olá, bom dia! Vamos começar hoje uma nova série da nossa Escola Bíblica Online, que é uma escola bíblica dominical, mas ela entra no ar no domingo e fica à sua disposição para você assistir a hora que for da sua conveniência, conforme a sua vontade. Você está conosco na nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo e você é nosso convidado, nossa convidada, para estudarmos juntos a história, a teologia, a literatura produzida pelo grande apóstolo Paulo. Estamos começando hoje uma nova série, queremos convidá-lo também para matricular-se na nossa classe online através do Classroom. Se você está no YouTube, na descrição do nosso vídeo, você vai ter ali o convite para se matricular na nossa sala, onde há material disponível e a oportunidade de uma interação, de fazer perguntas e tudo isso. Se você está no Facebook, eu colocarei também o convite ali e você poderá interagir conosco, tanto através da sala, que será colocada no Classroom da Google, online, e nós queremos montar também enquanto as aulas estiverem acontecendo, nós vamos ter uma sala interativa pelo WhatsApp, e você poderá fazer parte dessa. O convite também está na descrição desse vídeo. Você é nosso convidado, você é nossa convidada. Vamos buscar juntos a presença do Senhor. Querido Deus, eu quero te agradecer, Pai. Quero aprender diante da Tua Palavra, quero aprender com tudo aquilo que a Tua Palavra tem a nos dizer sobre este apóstolo que foi chamado fora do tempo, que foi chamado após os 12 apóstolos terem sido chamados, mas que se transformou num dos grandes homens que fizeram a teologia cristã chegar aos seus limites e chegar às alturas surpreendentes que nós encontramos na literatura que é atribuída ao apóstolo Paulo. Nós te agradecemos, queremos estudar juntos, te pedimos a tua iluminação, pedimos a tua graça, te pedimos a tua presença em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos e abençoa-nos com esse estudo em nome de Jesus. Amém. Pois bem, hoje nós vamos começar a aula que eu chamaria de aula 0, uma aula introdutória ao assunto. Nós vamos trabalhar juntos algumas coisas e vamos ter a oportunidade de trabalharmos com o que a Bíblia nos diz no livro dos Atos dos Apóstolos e o que o próprio Paulo nos diz nas suas cartas acerca da sua vida, acerca da sua literatura. Nosso foco é a teologia. Como pensa o apóstolo Paulo? Quais são as grandes linhas teológicas que nós descobrimos no decorrer das suas cartas? Nós não vamos estudar numa sequência bíblica, Atos, primeiro Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 3, até porque as cartas não estão organizadas de acordo com uma ordem cronológica, elas estão organizadas por tamanho, não por ordem cronológica. O livro de Atos nos dá uma linha do tempo, mas não é uma linha do tempo completa. O próprio apóstolo Paulo vai completar os ensinamentos acerca da sua vida e tudo através das suas cartas. Se nós estudássemos as cartas, nós teríamos que nos deter em cada carta nas circunstâncias, quais eram os destinatários e todas aquelas questões técnicas. Nossa intenção não é essa. Nossa intenção é olharmos o corpus paulinum, quer dizer, aquilo que é atribuído ao apóstolo Paulo, juntamente com aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos nos ensina, tentar tirar ali a teologia, tentar compreender um pouquinho da literatura, tentar entender o que é que ele nos ensina para a nossa vida diária e essa obra magnífica que foi realizada pelo apóstolo dos gentios. Pois bem, vamos compartilhar aqui com vocês essa tela, onde nós queremos que você participe com a gente, ok? E
convido você a fazer parte desse estudo, tenha a sua Bíblia à sua mão e vamos juntos estudar este assunto tão extraordinário que é a história do apóstolo dos gentios. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre esse assunto. O apóstolo Paulo. Essa é a nossa aula 0, né? Nossa aula de introdução ao assunto. Apóstolo Paulo, uma introdução. Nós vamos conversar aqui sobre os estudos na vida, nas cartas, na literatura, e a teologia do apóstolo dos gentios. Pois bem, o primeiro contato que nós temos com o apóstolo Paulo vai ser lá no livro de Atos, no capítulo 7, se eu não me engano, versículo 56, nós já vamos ver. Nós temos aqui um quadro que mostra o apedrejamento de Estevão, né? E aqui está Martírio de Santo Estevão, escrito em linhas, em palavras góticas, então você percebe que é um quadro provavelmente do fim da Idade Média, você percebe isso pela roupa que as pessoas estão usando e pelas concepções já pré-concebidas. Notem, nós vemos aqui os judeus apedrejando Estevão, Estevão tendo a visão do céu aberto em que Jesus, e as roupas de Estevão estavam aos pés de um moço. Esse moço aqui não está tão moço, porque nós temos aqui na Idade Média já essa concepção de um homem já maduro e tudo, mas o texto nos diz o seguinte: mas eles taparam os ouvidos, depois de ouvir o sermão, a mensagem de Estevão, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois de o jogarem para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. Depois que disse isto, ele morreu. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Aquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Capítulo 7, 57, até o capítulo 8, versículo 1, nós sabemos que no capítulo 9, nós temos a descrição da viagem de Saulo para Damasco. Caminho de Damasco foi onde ele ouviu o Senhor Jesus o chamando. Então, o primeiro contato que nós vamos ter com o apóstolo Paulo vai ser justamente num período muito interessante, porque nós temos aqui a igreja crescendo muito, a tal ponto que, na hora de distribuir o alimento entre as pessoas, começou a haver uma confusão e, por causa disso, surgiu o diaconato. Então, nós temos no capítulo 7, capítulo 6, a eleição dos diáconos, nós temos ali alguns eventos do capítulo 7, mas nós temos uma ideia de que a igreja já estava chegando numa cifra de quase 8.000 pessoas. A última estatística que nós temos dá conta de que subiu o número de discípulos a 5.000. Muitos desses discípulos, pela eleição que nós vemos no capítulo 6, principalmente por causa dos nomes dos 7 diáconos que foram escolhidos, nós percebemos que a igreja era formada principalmente por gregos ou judeus que moravam fora da Judéia. Eram chamados judeus helenistas, ou judeus da diáspora, judeus da dispersão, que haviam vindo para a festa, haviam vindo a Jerusalém para as festas, né? Talvez a festa da Páscoa, eles tenham visto a crucificação de Jesus Cristo, e mais tarde a festa do Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado, e aquele grupo muito grande de judeus
tanto os judeus palestinenses quanto os judeus helenistas, ficaram em Jerusalém, descumprindo a ordem original de Jesus. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Saulo é um instrumento de Deus mesmo antes da sua conversão. Por quê? Antes da sua conversão, esse texto aqui, depois nós vamos ver com mais calma, mas esse texto nos dá a ideia de que, se as roupas ficavam aos pés de Saulo, provavelmente Saulo fazia parte dos acusadores. Esse era o costume, quando alguém era levado perante o julgamento, aquele que o acusou ficava segurando as suas roupas. Aconteceu com Jesus, a roupa foi distribuída entre os soldados romanos, era um prêmio para os soldados romanos, e no caso de quem acusava alguém perante o sinédrio, e nós temos aqui um raro caso em que o sinédrio fez a justiça pelas próprias mãos. Normalmente eles entregavam aos romanos, para que os romanos executassem a sentença de morte. Foi assim com Jesus. Mas no caso de Estevão, eles perderam o controle e se lançaram sobre Estevão com muita raiva e o apedrejaram. O fato de Saulo estar ali consentindo com a sua morte e sendo aquele que guardava as roupas, nos dá uma ideia de que Saulo já fazia parte desta perseguição organizada. No mesmo capítulo 8, nós vamos ver que o próprio Saulo começou a assolar a igreja, e foi talvez o ímpeto de Saulo que fez com que os cristãos primitivos, ou a primeira igreja, se dispersasse. Somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. A ordem de Deus, então, começa a ser cumprida, apesar de Saulo ser um instrumento ainda muito rebelde, ele foi um instrumento para espalhar os cristãos e começar a evangelização ao redor de Jerusalém, na Judéia, Samaria. Nós vamos ver um outro diácono atuando de maneira extraordinária, que é o diácono Filipe, e ele vai ser o instrumento para levar o evangelho aos samaritanos, depois Pedro e tal. Mas o primeiro momento que nós ouvimos falar de Saulo é justamente aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 57. Saulo era um nome judaico, era um nome muito conhecido dos judeus. Saulo era, na verdade, uma maneira grega de dizer o nome Shaul. Shaul é Saul. Saul. Shaul era um nome muito comum, e esse era o nome do apóstolo Paulo antes, dentro do judaísmo. Vamos lembrar que ele era da tribo de Benjamim. Na tribo de Benjamim havia a tradição do nome Shaul. Por quê? Shaul era o nome do primeiro rei de Israel, que vinha justamente da tribo de Benjamim. E isso é uma coisa interessante, porque como Paulo não nasceu na Palestina, Paulo era um judeu que nasceu fora da Palestina, nasceu na cidade de Tarso. Tarso era a província na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e a província de Tarso era uma província romana. Então, quem nascia em Tarso era, por direito de nascimento, cidadão romano. Mas como ele era filho de uma mulher judaica, de uma mulher judia, ele tinha dupla nacionalidade. Ele podia ser considerado como judeu, ele era circuncidado, ele estudou no Sinédrio junto a um dos grandes rabinos da sua época, que era o rabino Gamaliel. Nós vamos ver tudo isso quando nós falarmos da biografia de Paulo. E ele tem um nome que era mais comum de ser usado entre os gregos. Normalmente os judeus tinham uma nomeação dupla, porque a língua hebraica nem sempre era falada e tão compreendida. Então era muito mais fácil ele falar Paulos, que soa muito mais ao sabor da língua grega, provavelmente era um nome que ele usava quando estava entre os gregos, mas quando estava em Jerusalém, o seu nome era Saulo, ou Shaul.
que era justamente o nome que fez dele o grande apóstolo dos gentios. Então, olha só, nós temos aqui um quadro de Caravaggio. Caravaggio fez um quadro onde o apóstolo Paulo está aqui caído ao chão, com a mão no rosto, você percebe que ele está sendo suprimido, há uma luz especial. Nós temos aqui os homens que estavam com ele, né? E aqui estão com o Caravaggio do 1600 depois de Cristo, ele pega justamente as roupagens da Idade Média, então você vê aqui o capacete, a lança, que era típica, e o cavalo, né? O cavalo, e você tem aqui o cavalariço tentando conter o cavalo para que ele não machucasse Paulo. Isso aqui é um erro histórico muito comum. Vamos ver o que diz o texto aqui. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz Eu não respondeu, faço isso. As informações que você... Minha assistente virtual aqui de vez em quando me interrompe. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Você consegue ver algum cavalo aqui nessa história? Como a ideia da Europa era de que as pessoas andavam a cavalo, e era muito comum já na Europa do século XVI o uso do cavalo, então eles colocam Saulo indo para Damasco de cavalo, mas a Bíblia não fala nada de um cavalo. Caravaggio aqui seguiu a tradição da sua época e produziu um quadro que perpetua um erro histórico. Não se diz na Bíblia que Saulo estava num cavalo, nem que ele caiu do cavalo. Essa ideia de que ele caiu do cavalo é uma ideia que foi acrescentada muito tempo depois. Então, Saulo, é muito provável, se ele tivesse com algum animal, que não era também muito comum, era provável que ele estivesse com um burrico, ou com um jumento, ou com um asno, que era o animal de carga daquela época. Como eles tinham pressa, é provável que eles tenham ido a pé, que eles tenham ido até Damasco andando, o que não era uma jornada muito grande e que não era feita normalmente a cavalo. Isso é apenas uma curiosidade. Ok. Então, o tempo, a obra e a cosmovisão do apóstolo Paulo. Ele foi perseguidor da igreja, ele era fariseu, educado aos pés de Gamaliel, ele era nascido na província romana de Tarso. Nós sabemos que, como missionário, ele fez 3 viagens missionárias e ele chegou aos confins da terra. Vamos nos lembrar que a terra conhecida da sua época era aquilo que os romanos chamam de Mare Nostrum, que é o mar Mediterrâneo e os seus arredores. Você tem aqui, olha, né, você tem a Itália, aqui, Roma, você tem a Grécia, você tem a Ásia, olha a cidade de Tarso, onde fica. Nós temos aqui Jerusalém, que é justamente o lugar onde estava Damasco. Olha, essa seria aqui. Nós temos aqui algumas das viagens. Percebam que o apóstolo Paulo, suas viagens missionárias, ele chegou até Roma, pelo menos o que está descrito. Sabemos pela carta aos Romanos que ele tinha a intenção de chegar na Espanha. A Espanha era o limite do mundo conhecido da época do apóstolo Paulo. Okay? Essa região aqui era o que os romanos, os gregos primeiro e depois os romanos, chamavam de oikomene. Oikomene é uma palavra grega formada por 2 palavras. Oiko, que significa casa, mene, permanecer. Então, oikomene é aqueles que pertencem à nossa casa, a nosso mar. Então, quando Jesus diz, por exemplo, será pregado esse evangelho do reino
até os confins da terra. A palavra terra que ele usa ali é a palavra oikomene. Ele está dizendo, vocês vão pregar isso aqui até os limites do Império Romano. E é isso que o apóstolo Paulo faz. Na verdade, parece ser este o esquema, ou deve ser esta a maneira como o livro de Atos foi construído. A ideia é mostrar que, desde Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da Oicomene, no caso Roma, o evangelho foi levado. O evangelho preencheu o mundo conhecido da época. E o grande agente desse processo foi justamente o apóstolo Paulo. O mundo foi preparado por Deus para o evangelho pregado por Paulo. E a gente vai entender um pouquinho disso, um pouco do background, daquilo que envolve o mundo que foi preparado por Deus. Houve uma preparação grega. Alexandre o Grande, por volta do ano 330, antes de Cristo, ele saiu da Grécia, mais precisamente do norte da Grécia, da região chamada Macedônia. Seu pai era Filipe, da Macedônia, e o seu pai havia ordenado que Aristóteles, na cidade de Atenas, criasse o seu filho e lhe educasse segundo as culturas e segundo a língua grega, no melhor estilo ateniense. Alexandre e os seus amigos participaram desde a sua infância de uma escola que foi construída por Aristóteles. Pois bem, quando o seu pai foi morto, Alexandre o Grande começou a querer reconquistar as terras que tinham sido conquistadas pela Pérsia, na época em que eles tinham o nome de Medos, são as chamadas guerras médicas. As guerras dos medos e dos persas contra os gregos ficaram famosas em vários livros que foram escritos por escritores consagrados da língua grega. Alexandre conhecia muito bem essa história. Qual era o sonho dele? Reconquistar. Então, o que ele fez? Quando ele saiu com seu exército, ele formou um exército poderoso, levou os seus amigos, e ele foi reconquistando toda esta região, foi conquistando toda a região da Ásia Menor, que está aqui. Ele chegou até, antes de ir para a Média, ele passou pela Palestina, pelo lugar onde os judeus moravam, e conquistou o Egito. Essa região aqui também foi conquistada pelos gregos, e foi helenizando todas essas regiões. Em todos os lugares onde ele passava, ele construía cidades, deixava governadores locais organizados com os seus melhores companheiros, com a tarefa de ensinar a língua grega e de ensinar os costumes gregos. Esse processo, que ocorreu 300 anos antes de Cristo, é chamado de helenização. E o Alexandre Grande chegou até a Índia. A Índia, quando ele chegou no rio Indo, que é o principal rio da Índia, os seus soldados, depois de 12 anos de muita batalha, ganhando e conquistando, ele construiu Alexandria aqui no Egito, e ele construiu várias cidades com o nome de Alexandre, Alexandrias, por todos os lugares. Com isso, ele fez com que toda esta região, que mais tarde vai ser conquistada pelos romanos, se tornasse helenizada, adotasse os costumes da Grécia e principalmente a língua grega como sua língua franca. Por causa da helenização, nos anos subsequentes, depois da morte de Alexandre o Grande, produziu-se a primeira tradução para o grego, quer dizer, uma grande tradução para o grego dos textos do Antigo Testamento. Essa tradução é de uma importância fundamental, porque todos os judeus que estavam espalhados por todas essas terras, depois nós vamos ver como é que isso ocorreu, eles poderiam agora ler a Bíblia, que eles não sabiam mais o hebraico,
sabiam muito pouco do hebraico, desaprenderam o hebraico e o aramaico, então eles não podiam ler a Bíblia, o Antigo Testamento, na sua língua original, mas passaram a lê-la na versão da Septuaginta. Chama-se Septuaginta por causa da lenda que se criou ao redor dessa tradução, de que 72 sábios judeus estiveram reunidos, há duas lendas, né? Uma que cada um recebeu a Bíblia do Antigo Testamento para traduzir para o grego, que cada um traduziu sozinho, o que é improvável, mas há uma outra lenda que eles se reuniram durante algum tempo e fizeram uma tradução inspirada também por Deus. Então, eles, com isso, queriam dar credibilidade. Nós sabemos que não foi bem assim, que a Bíblia foi sendo traduzida no decorrer dos anos, à medida que fosse tendo contato com a cultura grega, mas houve sobre Ptolomeu, um dos descendentes dos gregos, sobre Ptolomeu, houve Ptolomeu Filadelfo, houve a unificação dessa tradução, produzindo, então, a Septuaginta, que é uma Bíblia que nós temos até hoje. A democracia grega colaborou muito para que o conceito de igreja, de eclesia e tal, pudesse surgir na mente do apóstolo Paulo. E a língua grega passou a ser falada em todo o oikomene, em todo o mundo conhecido. Então, havia uma língua única para todo o mundo grego. A Septuaginta, então, foi de grande importância para a disseminação da língua grega, criando a possibilidade de pregação do evangelho numa língua universal e a criação de uma Bíblia que fosse legível em toda a extensão da bacia do Mediterrâneo, porque todo mundo falava grego. Então, isso facilitou, porque se tivesse que pregar o evangelho em hebraico, os gregos não aceitariam a pregação do evangelho. Houve uma preparação também romana, olha aqui. Então, esse aqui é o Mare Nostrum, como é chamado, tá? Então, você tem aqui a Palestina, onde Saulo está presente, né, indo para Damasco, e você tem aqui, olha, vamos chegar aqui mais perto um pouquinho, né, você tem a cidade de Tarso aqui, ok? Então, vocês podem perceber que toda esta região ao redor do Mediterrâneo era chamada de Mare Nostrum, o nosso mar. Okay? A cultura greca se misturou à cultura romana e surgiu, então, a cultura greco-romana. Os romanos providenciaram estradas que cortavam todas estas regiões e eram estradas retas. Por isso eles diziam que todos os caminhos levam a Roma. Então, estas estradas foram utilizadas pelo apóstolo Paulo para a pregação do evangelho. Notem como Deus estava preparando as coisas. Havia o direito romano que era aceito por todos, havia exércitos romanos em todas as regiões do Império Romano e estavam sempre prontos para que, durante a globalização, notem, claro que aqui nós chamamos de globalização, que eu diria que é uma coisa fora do tempo, né? Globalização só se pensa por uma Terra como um globo. Mas o mundo conhecido estava todo interligado por uma única língua, por uma boa estrada, por correios que funcionavam muito bem. Havia segurança em todas as estradas, não havia guerra durante 70 anos, que foi o período da expansão do evangelho. Os romanos e a cultura greco-romana garantiu acessibilidade e um desenvolvimento, uma facilidade de propagação de novas ideias e de nova gente. Ok? Pois bem, os judeus também tiveram a sua preparação. Lá no Concílio de Jerusalém, quando Tiago falou e deu os conselhos para todos os cristãos de todos os tempos, ele diz assim, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Isso aqui é a destruição de Jerusalém no ano 70, os judeus fugindo de Jerusalém, indo para a cidade de Jamna. Isso aqui é um mural que tem lá em Roma, mostrando justamente a destruição dos romanos, que os romanos fizeram em Jerusalém no ano 70.
ok? A dispersão dos judeus começou muitos anos antes, começou em 722 a.C., quando os assírios vieram e destruíram o Reino do Norte e espalharam os judeus pelo mundo inteiro. Esses judeus mantiveram muito fracamente a sua identidade. Mais tarde, no ano 548, quando Nabucodonosor da Babilônia veio e destruiu o Reino do Sul, ele levou os judeus para a Babilônia. E da Babilônia eles tiveram acesso a muitos outros lugares, Elefantina, no Egito, e muitos outros lugares ao redor, que mais tarde seriam helenizados pelos gregos e conquistados pelos romanos. Houve um espalhamento dos judeus por todas as regiões do mundo. Isso é chamado de diáspora. Esta diáspora fez com que, começando da Babilônia, se criassem sinagogas em todas as cidades importantes. Então, onde quer que Paulo chegasse, havia ou um grupo de judeus ou uma sinagoga, onde ele podia usar como base para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O desenvolvimento das seitas, que começaram principalmente na época do exílio babilônico, da Golá, em hebraico, né? E aí o desenvolvimento dos fariseus, Paulo era fariseu, dos saduceus, dos herodianos, é uma pena que a gente não vai poder estudar isso, é algo que valeria a pena, mas não está no escopo do nosso estudo, dos zelotes, aqui está escrito errado, dos essênios, e todas essas seitas, juntando também com os escribas, que eram os descendentes de Esdras do Antigo Testamento, criou-se uma cultura na qual o judaísmo, a cultura grega e a cultura romana colaboraram conjuntamente para que as colônias judaicas nas grandes cidades fossem o ponto de partida para a evangelização do mundo realizado pelo apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo não surgiu num vazio. O apóstolo Paulo é fruto da sua época e fruto da preparação de Deus para que o evangelho pudesse se espalhar por toda a terra. É o que ele mesmo chama de a plenitude dos tempos. Quem é este Saulo de Tarso? Nós temos aqui um quadro onde está representada aqui a Academia de Atenas. A academia é anacrônico, né, esse quadro, porque ele foi escrito na época do classicismo, ele foi pintado na época do classicismo, e ele traz aqui uma imagem muito bucólica, né, dos sábios gregos no Areópago ouvindo o apóstolo Paulo. Mas é isso mesmo. O apóstolo Paulo é um homem extraordinário, ele falava a qualquer cultura, tanto a cultura judaica como a cultura greco-romana. Então, nós temos aqui, em Atenas, então, esse quadro representa Paulo, conversando e pregando aos atenienses. Porque ouvimos qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Isso ele está dizendo aos Gálatas. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, os estrangeiros, para os judeus, sem detença, não consultei carne e sangue, não consultei nenhum ser humano, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, percebam que quando a gente vai estudar a vida do apóstolo Paulo, somente o que diz o Atos dos Apóstolos não é suficiente. O livro de Atos é uma fonte maravilhosa, escrita por um dos discípulos de Paulo, Lucas, mas nós temos aquilo que o próprio Paulo escreveu e as informações que nós tiramos de outros escritores bíblicos. Não há fora da Bíblia nenhuma menção da época de Paulo sobre Paulo. Todas as menções são posteriores e muito provavelmente dependentes dos escritos do próprio Paulo. Paulo, então, é um homem que é amado e é odiado. Aqui nós vemos ele num dos inúmeros naufrágios. Esse quadro aqui
mostra o último naufrágio que a Bíblia narra, que é o naufrágio quando ele foi parar em Roma e os seus processos ficaram perdidos no caminho. Ele pôde trabalhar durante 2 anos em Roma, pregando o Evangelho. E aqui nós vemos justamente isso, olha. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, quando ele viu o que estava acontecendo na igreja de Antioquia. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Talvez Paulo tenha contribuído para esse nome que nós guardamos hoje no nosso coração. Nós somos cristãos. Foi lá, debaixo do ministério de Paulo e Barnabé, de Saulo e Barnabé, na cidade de Antioquia, que nós ganhamos esse apelido, que era um apelido jocoso a princípio. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo encontrado, levou para Antioquia, eu já vi isso, por todo um ano, ok. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Isso é Pedro falando. Segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desses assuntos. Aqui nesse versículo interno, aqui, por um lapso, eu coloquei o versículo errado, mas é o texto que os judeus dizem para o comandante da guarda: este homem é uma peste. Ele por todo mundo tem falado mal do santo lugar. Ele tem destruído a fé entre os judeus. Foi quando ele foi preso em Jerusalém. Então, um homem amado e odiado. O que nós vamos estudar? O que é que nós vamos ver durante esse nosso estudo? Paulo apóstolo, nós vamos ver um pouco da vida, um pouco da literatura de Paulo e a teologia. A vida, a literatura paulina e a teologia. Nós vamos olhar o que sabemos sobre a sua vida nos Atos e nas epístolas. Nós vamos ver e vamos ter uma noção da literatura paulina e vamos descobrir o seguinte: a pergunta é, as cartas atribuídas a ele são autênticas? E há uma resposta a isso que é clássica entre os estudiosos. As cartas atribuídas a Paulo são chamadas de o Corpus Paulinum. E entre os estudiosos há uma grande discordância, nós vamos trabalhar isso também, aquelas que são chamadas de autênticas, que têm claras provas de que são paulinas, algumas que são disputadas, acham que não é de Paulo, e a gente que acha que é, e aqueles que há um grande grupo que se chama de deuteropaulinas, quer dizer, escritas depois da morte de Paulo, pelos discípulos de Paulo, ou por pessoas que tentavam dar um ar paulino às suas escrituras. Nós vamos ver tudo isso, nós vamos ver o que nós podemos ter de segurança nas escrituras acerca desse assunto. E, por fim, o que ele pensa sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre a teologia de Paulo, o que ele pensa sobre o homem, a sua antropologia, o que ele pensa sobre o mundo, a sua cosmovisão, e o que ele pensa sobre a igreja e a salvação, a soteriologia, a eclesiologia, enfim, a teologia do apóstolo Paulo. Você está convidado a participar conosco desta aventura. É uma aventura fantástica, uma aventura na história, na vida, na literatura e principalmente na teologia do apóstolo Paulo. Muita coisa que nós vamos estudar juntos. Você está convidado, você está convidada. Assista conosco, participe conosco nas nossas redes sociais. Você terá a oportunidade de ver pelo Facebook da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, ou pelo meu Facebook, evaldo.beranger. Você pode ver pelo YouTube, meu YouTube, Evaldo Beranger. Você poderá ver pelo Twitter, pelo Instagram, tanto no perfil da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, como no perfil Evaldo Beranger, e poderá ver, inclusive, pelo LinkedIn.
Então, há muitos canais pelos quais você pode participar. E se você quiser uma participação mais intensa, eu quero te convidar a entrar conosco, deixa eu me mostrar aqui, no nosso, aqui, abrindo aqui, você vai digitar aqui, Classroom, e ao entrar no Classroom, né, você provavelmente tem que ter uma coisa, você vai entrar nessa classe, Classroom, Paulo Apóstolo, a vida, opa, deixa eu mostrar aqui, eu esqueci de compartilhar com você, então, apenas para que você possa participar, vou colocar aqui de novo, você vai escrever simplesmente Class, com 2 S, Room, I-M, certo? É uma sala de aula, Classroom, ok? Ao escrever Classroom, você vai estar aqui, Google Sala de Aula, você vai entrar, provavelmente você não vai ter aqui, olha, né, direto como eu tenho, mas eu vou te mostrar como você vai fazer. Aqui, nas informações, tem um convite para você entrar e se matricular nessa classe. Como é que você faz? Você só precisa mostrar esse código aqui, KZSTK, tudo minúsculo, 7D, ok? Eu vou fazer aqui um convite para você, está aqui o convite, está aqui, ok? E eu vou deixar este convite na... Você vai ver aqui, vou colocar aqui, esse convite é um link que você vai ver aqui no vídeo. Se você clicar neste convite aqui direto, ok? Aqui, olha, esse aqui você vai ver, justamente, eu vou deixar aqui no corpo do nosso texto, você, ao apertar aqui, olha, vamos lá, Ctrl, ao colocar clicar neste link, ele vai automaticamente te mandar, onde é que está aqui, para ao entrar aqui, você já estará matriculado na minha classe. Seu nome já aparecerá aqui entre os matriculados, entre os alunos que estão envolvidos aqui. Você terá semanalmente o vídeo, algum material de estudo, um material escrito para que você possa ter, e você vai poder se comunicar conosco através do mural da turma. E se você quiser, inclusive eu vou deixar alguns trabalhos aqui, se você quiser, até notas você poderá obter com esse nosso curso, que no final terá um certificado da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, de que você participou da Escola Bíblica Dominical com a gente. Vamos trabalhar e eu vou deixar tudo isso pronto para você, fazer perguntas para que a gente possa interagir e você possa ser nosso aluno da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. Eu espero que você esteja empolgado ou empolgada para juntos percorrermos este livro, ou essa história maravilhosa do apóstolo Paulo e da sua teologia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.